Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Tempinho aí sem se ver, parabéns aí pela realização do simulado, show de bola a vocês, muito bom, simulado 1 e 2, vocês estão de parabéns. Agora vamos voltar aqui, concentrar aqui em física, a última coisa que nós falamos foram sobre velocidade média, tempo e deslocamento, tá certo? E aí eu deixei para vocês essa apostilinha e aqui eu deixei com os exercícios para fazer que estão bem aqui no final da apostila de vocês. A gente vai fazer a correção de alguns agora. Ó. Então, o primeiro exercício aqui, para identificar as grandezas, né, e ver e classificar ela. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, calculado. Tá aqui no começo da apostila o que é uma grandeza. Quando você pode medir, quantificar alguma coisa, você declara que ela é uma grandeza. E a grandeza ela pode ser escalar, quando você tem números, tá certo? Então, tempo, temperatura, comprimento, massa, e vetorial, quando você só tem a posição dela. Então, aceleração, quando você tem o sentido dela, esquerda, direita, para frente, para trás. Então, você tem força, velocidade e aceleração, que são do tipo vetorial. Então, nessa primeira atividade, é para a gente fazer exatamente isso. Primeiro, ver qual é a grandeza que eu estou trabalhando. Depois, ver se ela é escalar ou vetorial. Então, ele fala, na feira comprei 2 quilos de maçã. Então, a grandeza aqui é o quilograma, ó, kg, quilograma. Então, aqui, a grandeza é quilograma. Essa grandeza está sendo representada por um número, 2 quilos. Então, ela é uma grandeza escalar. Ó, escalar. Ela é uma grandeza escalar. Certo? Então, ó, grandeza, quantificar, então lá é quilos. Então, quando eu trabalho com tempo, comprimento, massa, ó, massa é o quilo, massa é peso. Ó. Então, ela é escalar. Então, eu anoto aqui, ó. A grandeza que eu estou trabalhando é quilo e a classificação dela é escalar. Ó, levei 30 minutos, ó. Levou 30 minutos, então a grandeza aqui é tempo. 30 minutos é tempo. Tempo pode ser em hora, minutos, segundos, pode ser mês, anos, dias. Então, a grandeza aqui é tempo. E a classificação, ó, voltando aqui, ó, quando eu falo de tempo, ela é escalar também. Está sendo representada pelo número 30. Então, aqui, essa grandeza é escalar. Ele fala, a velocidade de um carro foi de 100 km por hora. Então, ó, velocidade é também uma grandeza, ó, só que a velocidade é uma grandeza vetorial. Ó. Então, aqui, a grandeza é a velocidade, acho que não vai dar para escrever aqui, mas é velocidade, desculpa aí a escrita, que aqui é ruim pra caramba para escrever, a velocidade, e ela é vetorial. Vetorial. Toda vez que eu falo de velocidade, eu falo de um sentido, ó. Vetorial. Depois ele fala, ao medir o tampo de uma mesa de jantar, chama um comprimento de 2 metros. Então aqui a grandeza é comprimento. Eu estou medindo a mesa, então a grandeza aqui, ó, é comprimento. Não vai dar para escrever tudo aqui, pessoal, mas a grandeza aqui, ó, é comprimento. Então comprimento vem para cá, ó, e ela tem um valor, ela é uma grandeza escalar. Vocês estão vendo grandeza também em matemática, quando vocês estão trabalhando lá com inversamente e diretamente proporcional, com o professor Fred. Então, aqui. Então, aqui era só para fazer isso. Agora, no segundo, ele fala, um automóvel passa pelo marco quilômetro 50 no instante que o relógio marca 7 horas. Então, ó, marco é um ponto, tá? Marco, quando a gente fala de marco, a gente está se referindo a um ponto. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, ó, um marco aqui seria um ponto.
Então, você faz assim, ó, eu estou aqui em um ponto, no marco, ó. Eu marco aqui, ó, em um ponto. E esse ponto é o quilômetro 50. Então, eu vou marcar aqui, ó, esse ponto é o quilômetro 50. Ele passou nesse quilômetro às 7 horas. Então, ele passou aqui às 7 horas. E aí ele fala o seguinte, ó, às 11 ele passou pelo quilômetro 210. Então, ele saiu do quilômetro 50, andou até o quilômetro 210 e ele chegou no quilômetro 210 às 11 horas. Então, ó, lembrando, eu tenho aqui meu tempo, o quilômetro inicial e tempo inicial, quilômetro final e tempo final. Aí ele fala aqui, ó, o deslocamento desse intervalo, determine o deslocamento. Então ele quer saber, ó, qual foi a distância que ele andou do 50, ó, do 50 até o 210. Ele quer saber qual foi a distância que ele andou. Então, como é que eu faço para calcular esse deslocamento dele, pessoal? Eu pego o final, eu vou pegar, ó, 210, que é o quilômetro final, menos 50, que é o quilômetro inicial. Então, para mim achar o deslocamento, é sempre o quilômetro final menos o quilômetro inicial. Então, eu vou fazer 210 menos 50, eu vou ter aí 110 quilômetros. Foi o deslocamento dele, ó. 110 quilômetros. Esse foi o deslocamento dele. Ele saindo do quilômetro 50 e andando até o quilômetro 210, ele se deslocou 110 quilômetros. Embaixo eu quero saber o intervalo de tempo. Qual que é? Eu tenho o tempo final e o tempo inicial. Então eu vou pegar o tempo final, que é 11, menos o tempo inicial, que são 7 horas. 11 menos 7 são 4 horas. Então você pode falar que para andar 160 quilômetros, ele gastou 4 horas. Então, pessoal, corrigi a primeira, corrigi a segunda. Amanhã na live a gente faz a correção da terceira. Tudo bem, pessoal? Só aí, ó, dá uma olhadinha, refaz esses exercícios aqui, ó. Lembrando, ó, eu fiz o esquema para representar da onde eu estava até onde eu fui, a hora que eu saí e a hora que eu cheguei no local. Então, esse percurso aqui, ó, esse ponto aqui deu 160 quilômetros e ele gastou 4 horas. Tudo bem, pessoal? Amanhã a gente volta a falar mais um pouco aí, tá certo? Fique com Deus aí e uma boa noite a todos.